Olá para todos, estamos aqui de novo reunidos para a gente conversar sobre uma das partes mais importantes, né, do direito civil, que é o direito de família, conseguir entender as diferenças entre ele e o restante do código, né? Por qual motivo a gente tem um livro específico para discutir essas questões familiares, por qual motivo, apesar de ter algumas características contratuais, como a gente vai ver hoje, apesar de ter algumas características obrigacionais também, né? Esse é um instituto totalmente apartado. Ele tem um livro próprio para a gente poder trabalhar com ele, porque ele tem uma forma própria de trabalho, né? Então, esse que é o motivo dele estar aí de uma forma separada. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material de apoio, e eu coloquei no material de apoio a última parte aí que a gente conversou na aula passada, tá aqui, né? Então, a última parte que a gente conversou aí na aula passada, que foi justamente a natureza jurídica do direito de família, né? Então, assim, uma coisa que eu queria deixar bem clara nessa natureza jurídica do direito de família, que a gente chama ela de extrapatrimonial, né? Porque ela é diferente das obrigações. E aí, quando a gente fala que ela é diferente das obrigações, ela é diferente do direito obrigacional, que envolve lá situações de dar, fazer e não fazer, né? Ela não tem esse envolvimento, então por isso que ela é extra patrimonial, por ela ser diferente das questões obrigacionais que a gente estuda. Quando a gente estuda as questões obrigacionais, lá na parte de direito das obrigações, o que a gente estuda em direito das obrigações, né? A gente estuda um devedor que tem a obrigação de fazer algo, né, de dar algo ou de não fazer algo. E do outro lado, a gente tem um credor que aguarda essa obrigação. Então, é justamente isso que a gente estuda nas questões de direitos obrigacionais. Agora, aqui no direito de família, a gente não envolve essas questões obrigacionais. E aí os doutrinadores entendem que a gente não envolve essas questões obrigacionais justamente porque essas questões obrigacionais aqui não podem ser encaradas, né? A nossa intenção aqui, na verdade, é não discutir se você tem obrigação ou não de cuidar, tendo em vista que a família gera já esse laço afetivo, vamos dizer assim, né? Mas ela também vai envolver uma questão de patrimônio, porque, por exemplo, na constituição de um casamento, né? Quando as pessoas se casam, que a gente fala que elas fazem um contrato, no entanto, que o conceito de casamento ele parte de um contrato especial, né? Ou tem gente que chama também de sociedade matrimonial. Então, assim, o casamento nada mais é do que um contrato. A gente vai ver aí quais são as regras deste contrato, óbvio. Mas quando você constitui um casamento, automaticamente você envolve patrimônio nesse casamento, né? Você constitui um patrimônio no decorrer deste casamento. E aí a constituição deste patrimônio no decorrer desse casamento, na realização de um divórcio, eventualmente, isso vem a ser discutido, né? A gente vai discutir ali o que fazer com aquele patrimônio que foi constituído. Então, por esse motivo que a gente precisa aí observar essas questões patrimoniais que também envolve o direito de família, tá? Então, continuando ainda nos temas que a gente estava discutindo na aula passada, a gente precisa, tem a natureza jurídica do direito de família, né? Mas a gente também tem características
desse direito, características do direito de família, tá? E aí, quais são as características do direito de família? Primeira característica que a gente tem é que o direito de família, ele é irrenunciável, tá? Você não tem como renunciar à sua família. Não dá, tá? Por mais que você fale, não gosto, não vejo, não tenho acesso, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, tá? Ela existe. Não tem alternativa, tá? Então, o irrenunciável, um exemplo que a gente pode dar, não é possível renunciar à paternidade, por exemplo, né? A paternidade, ela é um direito já conhecido. Ainda não existe uma forma de ocorrer um nascimento sem material biológico do homem, né? E dessa forma, não tem como a gente dizer assim, a pessoa não tem pai. É claro que agora a gente tem outros tipos de família, né? Eu até mandei, até vi, no final da aula passada, saiu uma decisão lá da STJ, reconhecendo uma dupla maternidade no caso lá de um casal homoafetivo, mas teve algum material biológico masculino ali, para que aquela criança pudesse nascer, vamos dizer assim. Mas, como ali é uma inseminação artificial com um doador que não quer ser identificado, então é uma outra situação, tá? Mas você falar assim, olha, eu renuncio ao meu pai, até parece, eu falo que até, esse discurso até parece um pouco religioso, né? Eu renuncio ao meu pai, eu renuncio à minha mãe, eu renuncio à minha família. Isso não dá, né? Você pode renunciar aí nas questões afetivas, mas ela é irrenunciável nas questões legais, vamos dizer assim, né? Outra característica que a gente tem é que ela é intransmissível, né? E o que seria esse intransmissível, tá? Não é possível, não é possível vender o estado de casado, tá? O estado de casado, o estado de o ser filha, o ser mãe, o ser pai, não é possível que se venda isso, tá? É claro que em outras culturas, vamos dizer assim, isso acontece, tá? Então, em outras culturas, realmente a gente tem lá a mulher que é vendida para o casamento. A gente tem essa situação em outras culturas, né? Principalmente em países árabes. Mas aqui a gente não tem como fazer isso. Não tem como eu vender uma menina para ela poder casar, tá? Não tem como eu vender a solteirice de alguém. Eu vou vender o estado civil de solteiro para alguém para que ele seja casado, tá? Então, isso aqui para nós é inadmissível e é intransmissível também o seu estado civil. E aí a gente vai ver, quando a gente conversar sobre casamento, o estado civil, uma vez modificado, não tem volta, tá? Então, quando você é solteiro e aí você casa, ou você constitui união estável, tá? Não tem como você voltar a ser solteiro. Então, assim, quando você faz o divórcio, você é divorciado. Quando você faz a separação, você é separado. Quando você dissolve a união estável, você passa a ser ex-convivente. Então, assim, uma vez que isso acontece, a gente não tem aí como voltar a esse estado civil de solteiro e a gente vai conversar sobre isso quando a gente falar tanto de casamento quanto quando a gente falar de união estável. Outra coisa também, outra característica, o direito de família, ele é incondicionado, tá? E o que é esse incondicionado? Não admite não admite condição ou termo, tá?
O que é condição ou termo? A gente vai ter que lembrar lá da parte de contratos, né? O direito de família, ele não tem uma condição para existir e ele não tem um termo inicial e um termo final para que ele ocorra, tá? Então, assim, não tem... A família começa aqui, a família termina aqui, como a gente tem na relação contratual. Eu tenho uma data de início e uma data de final desse contrato. Aqui não, tá? Então, no direito de família, ele é incondicionado. Por quê? Porque eu não tenho data de início e data de término para que essa situação de família aconteça, tá? Outra característica que a gente tem, o direito de família, ele é personalíssimo, tá? Ele é personalíssimo. E o que vem a ser personalíssimo? Não se exerce por procurador, vírgula, não sendo possível, vírgula, que um cônjuge contrate alguém para exercer os seus deveres. Bem, eu acho isso, assim, muito bizarro, na verdade, né? Como que você vai... Quando eu falo de personalíssimo, e a doutrina diz isso, né? Não se exerce por procurador. Aí eu já fico imaginando aquele casal que casa, e aí quando eles brigam, eles dão procuração para alguém vir ali resolver o problema, depois ele volta, né? Então eu já imagino uma cena dessa. Então aqui não tem como você casar. Hoje eu não estou muito afim de ter essa vivência do casamento. Eu vou passar procuração para alguém, e se alguém passa aqui uma semana com o meu cônjuge, né? E daqui uma semana eu volto, né? E aí, durante uma semana, esse procurador exerce a função de cônjuge. Então, isso é impossível de ser feito, tá? Eu sei que muitos gostariam de fazer, mas isso é impossível de que aconteça. Outra característica que a gente tem é a seguinte: é menos individualista, vírgula, estando reduzido o papel da vontade em favor de normas cogentes, ou de ordem pública. O direito de família, ele está reduzido a um papel em favor de normas que são estabelecidas pela legislação, tá? Mas que não podem serem cobradas de certa forma pelo Estado, e a gente até chegou a ver isso na aula passada, né? O Estado, ele não pode se envolver nas questões familiares. Então, por exemplo, o Estado, ele não pode vir a se envolver no planejamento familiar. Esse planejamento familiar, ele é feito única e exclusivamente pela família, né? Por quem compõe a família. Então, aquilo que eu falei na aula passada, se o casal quer ter 10 filhos, o Estado não pode se envolver nisso, tá? Então, assim, ele é menos individualista, por quê? Porque existe o papel da vontade, da constituição ou não dessa família, né? E qual que é o papel do Estado aqui? O papel do Estado aqui é apenas de apoiar, né? O Estado aqui não vem aí com ordens, faça isso, faça aquilo, faz desse jeito ou faz de outro.
né? A intenção do Estado aqui é única e exclusivamente no apoio à constituição da família. É claro que essa é a regra, porém aqui a gente vai ter uma exceção nesse sentido, né? E aí vamos colocar aqui qual que seria a nossa exceção a essa regra, tá? Então, qual que é a nossa exceção a essa regra? Escolha do regime de bens. Escolha do regime de bens. A regra é a existência de um regime estatutário, tá? Qual que é a regra que a gente tem atualmente no presente momento? No presente momento, a nossa regra é o regime da comunhão parcial de bens, tá? Essa é a regra que vem lá dos anos 90, tá? Então, quem casou dos anos 90 para frente, essa é a regra dos regimes de casamento. Ah, quer dizer então que eu não posso casar em outro regime? Pode, claro que você pode casar em outro regime, né? A legislação te dá um leque de regimes na qual você pode casar, você pode escolher qual regime você quer. Não quer casar no regime da comunhão parcial de bens, quer casar em outro regime, você tem total liberdade de escolher o outro regime. Porém, você tem que seguir as regras para poder casar nesse outro regime, né? E aí, quais são essas regras para casar no outro regime? A gente vai ter que fazer pacto antinupcial, explicando que você vai casar no outro regime. Então, assim, aí a gente tem que cumprir aquilo que a legislação exige para nós, tá? Mas não tem nenhum problema de você casar no outro regime. Você pode escolher o regime que você quer. No entanto, que nessa exceção, a gente fala que existe uma contraposição. E qual que é essa contraposição? A autonomia da vontade. Você tem total autonomia de querer casar ou não. Você tem total autonomia na escolha do regime de casamento, autonomia no querer ou não ter filhos, né? Então, essa autonomia da vontade, ela é extremamente importante aqui para nós, né? Então, você tem essa autonomia de querer constituir ou não uma família. Olha, eu não quero constituir uma família. Acho que a família não é para mim. Tudo bem. É uma vontade sua, né? Então, o Estado te dá essa autonomia da vontade de querer ou não constituir essa família. Dentro dessas características do direito de família, eu vou deixar aqui uma observação para a gente não esquecer no seguinte: o interesse individual cede ao da família, vírgula, o que se faz com que a vontade só se manifeste na realização dos atos. Aí em atos a gente vai pensar em casamento, na verdade, ou não, né? Casamento, união estável, vírgula, etc. Tá? Ficando o restante pré-estabelecido na lei, tá? Então, é um interesse individual. Esse interesse individual
ele refere-se no seguinte sentido: você é livre para constituir ou não a sua família. Você que sabe se você quer constituir ou não uma família, tá bom? Mas quando você constitui essa família, o interesse individual cede ao da família. Então, quando você constitui uma família, você não pode mais pensar de forma individual. Você precisa pensar no coletivo. Você precisa começar a pensar na família, tá? O que se faz com que essa vontade se manifeste através da realização de atos. Então, por exemplo, o casamento, o próprio divórcio também, tá? Ficando o restante pré-estabelecido em lei. Então, assim, o direito de constituir família, de querer ter uma família, é seu. Então, você estabelece se você quer isso ou não. Ah, eu quero. Então, tá bom. Então, se você quer constituir uma família, não esqueça daquilo que a legislação exige para você constituir uma família. Então, se você vai ter uma família, automaticamente, se você vai casar, por exemplo, né? Vou casar. Então, tá bom. Então, você tem direitos e deveres dentro desse casamento. Você precisa escolher o regime de casamento na qual você vai querer casar. Tudo bem. Ah, então agora eu vou querer ter filhos. Então tá bom. Então a Constituição Federal vai te dizer, olha, a criança, a família tem o dever de cuidar dessa criança. A família tem o dever de dar sustento a essa criança. Tem o dever de educar essa criança, né? Então, você quis ter filhos, automaticamente você tem esses deveres legais a serem cumpridos a partir disso, tá? Dentro dessa observação, deixa eu colocar aqui, ó, o direito direito de família é de direito privado com intervenção estatal. Tá? E aí toma cuidado para não confundir isso com a sua liberdade de planejamento familiar, tá? Você é livre para planejar a sua família. O Estado não te proíbe. A gente tem alguns países asiáticos, por exemplo, onde o casal só pode ter uma certa quantidade de filhos. Aqui não tem esse tipo de proibição, né? Só que assim, a partir do momento que você resolve ter esses filhos, você então é responsável por isso, tá? Você é responsável pelo cuidar, pelo zelar, pelo educar. A partir do momento que você resolve casar, você automaticamente então vai ter lá os seus direitos e deveres dentro do casamento e você precisa cumprir com esses direitos e deveres dentro do casamento. Então, são essas situações que precisam ser observadas. É nesse sentido que a gente fala o seguinte: olha, você é livre dentro do direito de família de querer ou não fazer, mas depois que você optou por isso, automaticamente você se torna, então, responsável por essa família que você resolveu constituir, tá? No entanto, o que vamos deixar aqui dentro dessa observação, uma concepção constitucional. E essa concepção está no artigo 226 da CF. Deixa eu até pegar aqui a Constituição. O 226 da CF, a Constituição Federal, ela fala muito de família, tá? Não parece, mas ela fala muito de família. Eu vou trazer só o caput para cá, porque ela tem, esse 226, ele tem 8 parágrafos. Então, vamos trabalhar com o caput, tá? O caput do 226, então, ele traz para a gente o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o Estado, ele tem a obrigação de proteger essa família, né? O Estado não fala para você, você é obrigada a constituir família, não é isso.
Ele fala para você o seguinte, olha, se você constituir família, eu vou proteger essa família, tá? Aí, dentro dessa concepção constitucional, o que a gente precisa observar? Por exemplo, casamento civil, tá? Casamento civil, casamento feito lá em cartório. A gente vai ver os tipos de casamento que a gente tem, mas aqui, grosso modo, para vocês entenderem nesse primeiro momento, o casamento feito lá no cartório, tá? Casamento civil, sendo gratuita a sua celebração, sendo gratuita a celebração e tendo efeito civil o casamento religioso, que a gente vai ver que a gente tem o casamento religioso com efeitos civis, tá? Então, mas vamos partir de um casamento civil raiz, vamos dizer assim? O casamento civil raiz é aquele que você vai lá, eu brinco muito, né? Aquele que você vai sábado de manhã, 8 horas da manhã, lá no cartório, e aí você leva as testemunhas que acordaram às 7 para estar pronta para estar lá às 8. E aí você o juiz de paz lá pergunta, né? Se você quer casar, se é isso mesmo, se alguém tem algo contra aquele casamento, não tem. Assina-se lá o livro, pronto, vocês estão casados, tá? Grosso modo seria esse o casamento civil. A gente vai conversar um pouco mais sobre ele, como que ele funciona um pouquinho melhor, tá? Mas grosso modo seria isso. É aquele casamento realizado ali dentro do cartório, tá? E essa celebração feita ali dentro do cartório, ela é gratuita, essa gratuidade é assegurada pelo Estado, tá? E você pode ter o casamento civil junto com o casamento religioso. E aí depois a gente vai conversar sobre isso, que é quando a gente leva o cartório para dentro da igreja. Depois a gente vai conversar melhor, tá? Mas o casamento civil é uma celebração gratuita garantida pelo Estado. Além disso, a gente tem a união estável, né? Que já é aí atualmente reconhecida entre como que aqui é o texto da Constituição, tá? Então, como que a Constituição fala da união estável? Entre homem e mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, tá? É claro que a gente tem agora a união estável homoafetiva, né? Que aí, na verdade, o que seria entre homem e mulher, eu vou até colocar aqui, ó. Entre duas pessoas, tá? E a lei tem que facilitar, caso você queira converter isso para casamento. Então, às vezes você já vive lá 10 anos em união estável com alguém e você fala assim, agora eu quero converter isso em casamento, né? Agora a gente quer realmente casar. E aí a legislação precisa facilitar essa conversão, tá? E aí essa conversão é feita justamente através dessa celebração no cartório, convertendo a união estável em casamento. Tem pessoas que vivem eternamente na união estável e são felizes. Tem pessoas que resolvem converter a união estável em casamento. O que a gente não consegue é converter o casamento em união estável. Isso não dá para fazer. Uma vez casados, casados estão, tá? A gente só consegue dissolver esse casamento através do divórcio. Agora, eu consigo, da união estável, ir para o casamento, se assim eu desejar, tá? E outra coisa que a Constituição traz de uma forma bem enraizada é a família monoparental. A família monoparental. Então, ele fala de uma comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes,
tá? Então, aí a Constituição Federal também fala desse tipo de família existente, tá? Então, a gente precisa lembrar aí desses textos da Constituição Federal, porque é a Constituição Federal que diz aí que essa família é a base da sociedade e por esse motivo ela tem proteção especial do Estado, tá? Então, o Estado, ele sempre vai proteger a família, ele sempre vai estar em cima dessa sociedade conjugal que é formada pelo casamento, pela união estável e os seus desmembramentos depois, né? Que aí é a constituição dos filhos, a escolha do regime de casamento. Então, aí depois você tem os desmembramentos quando você resolve constituir uma família, né? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Acho que não, né? Bem, depois disso, depois dessa introdução aí ao direito de família, a gente vai partir, então, para o casamento, tá? Então, vamos ver aí como que a gente vai constituir esse casamento que muitos dizem que é um contrato. Eu parto, é um dos entendimentos que eu tenho, tá? Que ele realmente é um contrato com regras especiais, é um contrato especial. Então, por esse motivo que ele não está lá nos contratos em geral, porque ele é uma forma especial. Então, por esse motivo, a gente não trata ele lá nos contratos em gerais, a gente trata aqui dentro de direito de família, tá? Então, quando a gente fala de casamento, vamos partir de um conceito disso, tá? Então, um conceito para casamento. Qual que seria o conceito? União de duas pessoas, vírgula, reconhecidas, regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo, de constituir uma família, e baseado em um vínculo, de afeto. Então, alguns pontos que é importante a gente pensar aqui no conceito de casamento. Primeiro, união de duas pessoas, tá? O primeiro ponto que é importante a gente lembrar é a união de duas pessoas. Por quê? A possibilidade do casamento homoafetivo, tá? E aí essa possibilidade do casamento homoafetivo, vale a pena dar uma olhada no enunciado 601, tá? Da jornada de direito civil. O enunciado 601 da jornada, ele fala o seguinte: é existente e válido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? Então, aqui, né, nesse conceito, é legal depois dar uma lida no enunciado número 601. Qual que é? Deixa eu só ver qual que é a jornada. Tá aqui, ó. A jornada de direito civil, que fala o seguinte, que é existente e válido
o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente já tem aí o reconhecimento com relação a isso, tá? Além disso, a resolução 175 do CNJ, a resolução 175 do CNJ, ela também fala dessa possibilidade, tá? Então tá aqui, ó. Resolução 175 do CNJ de 2013, essa resolução, tá? E aí, o que a resolução traz para nós? Dispõe sobre a habilitação, porque a gente vai ver que para casar você precisa se habilitar. Então, dispõe sobre a habilitação, a celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, quando a gente faz a leitura do Código Civil, em alguns artigos a gente ainda encontra que o casamento é entre homem e mulher. Quando a gente faz a leitura da Constituição Federal, a gente ainda encontra entre homem e mulher, né? Mas já está mais do que pacificado aí o casamento entre duas pessoas, união de duas pessoas, tá? Essas duas pessoas podem ser do mesmo sexo, como essas duas pessoas podem ser de sexos opostos, tá? Então, esse casamento homoafetivo, esse casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso já está mais do que pacificado na legislação, tá? Então, união de duas pessoas reconhecidas e regulamentadas pelo Estado. Então, olha aqui a figura do Estado, porque o Estado vai proteger isso daqui, tá? De constituir uma família. E aí, a gente tem a relação de afeto. Então, de forma resumida, seria duas pessoas que possuem afeto entre si, né? Na intenção de constituir uma família, não necessariamente essa família, ela vai precisar ter filhos. Às vezes é só o casal, a união dessas duas pessoas e essa convivência dessas duas pessoas é uma família, não obrigatoriamente você precisa ter filhos, né? Hoje em dia a gente tem lá famílias que são constituídas entre humanos e não humanos. Então, não necessariamente você vai precisar ter filhos disso, né? Mas quando você se une a uma outra pessoa nesse casamento, no casar, quando você se une através do casamento, você já constitui uma família, tá? E você constituir essa família, qual que é a base para constituir essa família? É a existência de afeto. Eu nunca vi nunca vi até hoje duas pessoas que se odeiam se casarem, né? Às vezes os filósofos dizem, né, que o amor e o ódio eles andam ali muito lado a lado. Então, às vezes começa no ódio, vira amor e acaba se casando. Mas nunca vi duas pessoas conseguirem se casar sem a existência dessa afetividade. Da mesma forma que às vezes tem afetividade, vira ódio, depois vira divórcio, né? Então são duas situações aí que podem vir a acontecer. Mas o casamento, então, é a união dessas duas pessoas, tá? O Estado regulamenta como essa união vai acontecer, lembrando sempre que você é livre de querer ou não essa união. Olha, eu não quero casar. Tudo bem, você é livre, ninguém te obriga a isso, né? É diferente assim, olha, eu não quero votar. Não, 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 não. O Estado te obriga, tá? O voto não é facultativo. Olha, eu não quero casar. Tudo bem, casar é facultativo, casa quem quer, né? Mas se você optou por casar, automaticamente você tem que casar, então, nas formas regulamentadas e reconhecidas pelo Estado, tá? Esse casamento, ele vai ter essa intenção de constituir uma família, e essa constituição, ela parte do afeto, ela parte da afetividade, né? Da vontade dessas pessoas de estarem juntos, vamos dizer assim, tá? Vamos partir, então, agora para a natureza jurídica desse casamento, né? Então, como que a gente vai fazer a natureza jurídica
desse casamento. Então, vamos colocar aqui, ó. Natureza jurídica, tá? E nessa natureza jurídica, nós temos algumas teorias que precisam... Deixa eu pôr tudo aqui embaixo. Nós temos algumas teorias que precisam serem observadas, tá? Então, a gente tem aí alguns conflitos dentro dessa natureza jurídica. Vamos observar, então, as teorias, tá? A primeira teoria que a gente tem é a institucionalista. É a teoria institucionalista. Nessa teoria, o que a gente entende? O casamento é uma instituição. Então, o casamento é uma instituição. Quando você casa, você cria a instituição casamento, tá? Nessa instituição, o que você precisa, tá? Precisa da presença do Estado para que possa ratificar a vontade das partes. Então, eu preciso do Estado, né? Para que o Estado possa dizer, no entanto que a gente fala aqui, né? Que regulamentada pelo Estado. Então, a gente vai ver aí nas formas de casamento aonde que esse Estado chega, né? Então, eu preciso da presença do Estado. O juiz de paz, por exemplo, ele é a presença do Estado para confirmar essa vontade das partes, tá? No entanto, que a gente vai colocar aqui, ó, que o Estado seria o juiz de paz, que é a autoridade para fazer o casamento. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse juiz de paz, tá? Toma cuidado que juiz de paz não é juiz de direito, tá? Juiz de direito é aquilo que você encontra lá no fórum. Então, quando você propõe uma ação, você propõe a ação perante um juiz de direito, tá? Então, quando a gente fala de juiz de direito, a gente está falando lá da situação processuais. O juiz de paz é aquele que fica no cartório, tá? E ele é a figura do Estado para poder realizar o casamento, tá? Ele é a autoridade que representa o Estado na realização desse casamento. Então, a gente precisa da figura do Estado para realizar o casamento? Precisa. E essa figura do Estado vem através de onde? Essa figura vem através desse juiz de paz, que é uma pessoa treinada, né? Normalmente é uma pessoa de dentro do cartório, para que possa realizar essa celebração, né? Para que ele possa, então, aí ratificar essa vontade das partes. E aí, quando a gente for conversar como que a gente faz até chegar no juiz de paz, a gente vai entender que a gente passa aí por várias situações, né? A gente precisa dos proclames, para verificar se ninguém tem nada contra esse casamento. Vai que você está casando com alguém que já é casado, não pode. Então, a gente vai ver aí tudo que precisa acontecer até você chegar na frente desse juiz de paz, tá? Então, a primeira teoria que a gente tem é que esse casamento, ele cria uma instituição. Então, tem muitas pessoas que falam assim, a instituição é casamento, tá? A segunda teoria que a gente tem, que é a teoria que eu acho que se adequa melhor, tá? Ao casamento, mas aí é só a minha humilde opinião. A segunda que a gente tem é a contratualista. A teoria contratualista.
Na teoria contratualista, o casamento é um contrato de natureza especial, vírgula, e com regras próprias de formação, tá? Eu particularmente acho que essa teoria é a melhor que a gente tem, tá? Mas aí é o que eu disse, é só a minha humilde opinião. Eu acho que encarar o casamento como um contrato, a partir do momento que a gente tem direitos e deveres dentro desse casamento, é a melhor forma de encará-lo, tá? Entender que esse casamento, esse contrato, ele cria uma instituição. Mas ele realmente é um contrato, porque a gente vai ver que quando você casa, você tem direitos e deveres dentro desse casamento. Então, se eu tenho direitos e deveres, automaticamente eu tenho uma relação contratual. No entanto, que a doutrina, nessa teoria, ele explica o seguinte: o casamento é um contrato. O casamento é um contrato, porque ele parte de uma manifestação de vontade dos nubentes. Então, aqueles que vão casar, eles manifestam a sua vontade de adquirir aí essas núpcias, né? Ele é bilateral, porque ele tem responsabilidade de ambos os lados, né? E, além disso, ele é sui generis, né? Que aí é onde a gente fala por que o casamento, então, não está lá na teoria geral dos contratos. Uma vez que se trata de um contrato especial. Então, por esse motivo, ele não está enquadrado na teoria geral dos contratos, né? Ele é um contrato diferente, ele é um contrato especial. Ele é um contrato onde os direitos e deveres são de formas diferentes dos direitos e deveres de um contrato normal, de um contrato que está lá na teoria geral dos contratos, nos contratos em espécie. Porque os contratos em espécie, ele não tem um envolvimento de afeto. Quando você faz um dos contratos lá em espécie, você não precisa necessariamente ter afeto pela parte contrária, né? O que você precisa ali é de um objeto, pura e simplesmente de um objeto para criar essa relação contratual, tá? E aí a última teoria, que também é uma teoria bem interessante da gente analisar, a número 3, fala o seguinte: que o casamento ele é de teoria mista, de natureza mista ou eclética. Mista ou eclética. E aí, o que a doutrina fala de mista ou eclética? O casamento é uma instituição, o casamento é uma instituição quanto ao conteúdo e um contrato especial quanto à formação. E acho que essa teoria ela é muito bem aplicada, porque, na verdade, ela é um mix, né? De que o casamento é uma instituição e ele também é um contrato. Então, eu acho que seria aí a melhor teoria que a gente poderia utilizar. Que você tenha a instituição, uma vez que você tenha a presença do Estado, para você poder constituir este casamento, né? Mas quando você constitui esse casamento, você também está celebrando o contrato. No entanto, que a doutrina, dentro dessa teoria, ela fala o seguinte, que o casamento é um ato complexo, tá? Por que ele é um ato complexo? Porque com relação à forma, né,
a gente precisa observar a manifestação mais conteúdo disso, né? E mais a celebração. Então, por esse motivo que o casamento, ele parte aí de um ato complexo de ser realizado, tá? No entanto, que nesse sentido, vale a pena a gente dar uma olhadinha no artigo 1514, tá? E observar um exemplo nesse sentido. O 1514 do Código Civil, ele traz o seguinte: o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher, tá vendo que a gente tem aqui ainda dentro do Código Civil essa questão de homem e mulher. Na verdade, aqui a gente tem que ler: o casamento se realiza no momento em que duas pessoas manifestam perante o juiz sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal e o juiz declara casados, tá? Nesse sentido, vamos trabalhar aqui vamos construir aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, que a gente tem, vamos pôr aqui de um lado, a gente tem Paulo, então desse lado, a gente tem Paulo, e aí vamos colocar aqui as características de Paulo para deixar isso muito claro, né? De que realmente Paulo pode vir a casar. Então a gente tem Paulo, tá? E aí não vamos nos esquecer, tá? Que Paulo é solteiro, então ele pode... Ah, se ele fosse divorciar também podia? Podia. No meu exemplo aqui, ele é solteiro, tá bom? Sem... Tá? Só pra gente não começar já a vida de Paulo complicada e nem complicar de vocês por enquanto. Então, Paulo é solteiro e sem filhos, tá? E aí, Paulo resolve... Vou uma seta um pouquinho maior aqui para poder escrever em cima da seta. Paulo resolve, vamos pôr aqui, celebrar casamento. Então, ele resolve se casar. Paulo resolve aí que chegou o momento dele casar, tá? E aí, ele resolve, então, celebrar esse casamento com Bianca. E vamos colocar aqui que Bianca também é solteira, sem filhos. O fato de ter filho é porque é para facilitar a finalização do exemplo, tá? Porque depois, quando a gente for conversar aí sobre direitos sucessórios, que a gente conversa no próximo semestre, essa questão de ter ou não filhos, para nós, dificulta lá no direito sucessório. Aqui não dificulta em nada. É só para a gente focar, na verdade, na celebração do casamento, tá? No celebrar o casamento. É isso que me interessa. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, tá? Com base no artigo 1514 do Código Civil, esse casamento, ele só se realiza, ele só é concretizado, né? Quando as partes manifestam a sua vontade. Enquanto não existir essa manifestação de vontade, a gente não vai poder falar que ocorreu o casamento. Então, aqui, vamos causar uma tragédia, tá? O que acontece aqui? No momento em que o juiz pergunta para Paulo, então, o juiz de paz que está celebrando o casamento, ele pergunta para Paulo, Paulo, é de livre e espontânea vontade, então vamos colocar aqui, ó,
Vamos causar uma tragédia aqui, ó. O momento da pergunta. Que essa pergunta parece uma besteira, mas essa pergunta para nós é a pergunta fatal, tá? No momento da pergunta, é de livre e espontânea vontade que você quer casar com Bianca, tá? Justamente nesse momento em que Paulo vai abrir a boca para responder. Então, no momento da pergunta para Paulo, o juiz faz a pergunta. No momento em que ele vai responder, então, vou colocar aqui, ó. No momento da resposta, Paulo morre, tá? No momento em que ele vai abrir a boca para responder que ele quer casar com a Bianca, que a Bianca é o amor da vida dele, ele morre, né? Existindo essa situação, então no momento em que ele fala, olha, sim, né? Antes do momento do sim, o que acontece? Ele vem a morrer. Como ele veio a morrer, automaticamente, vamos aqui, ó, transferir essa tragédia para Bianca, né? Então, no momento em que ele fala, que ele morre, né? Antes de falar o sim, Bianca deixa de ser herdeira. Por que ela deixa de ser herdeira? Porque o casamento não se realizou. O casamento só vai se realizar, né, quando ocorre esse sim. Enquanto não existir esse sim, automaticamente Bianca não é herdeira. Então vamos colocar aqui, ó, uma observação nesse, resumindo, né, esse problema aqui que foi criado aí pelo falecimento do Paulo, né? Então vamos colocar aqui, ó, no momento do casamento, antes do casados, Paulo morre. Dessa forma, Bianca deixa de ser herdeira. Então, vamos pensar o seguinte. Ele morre antes do sim. Ela não é herdeira, tá? Ou ele morre antes do juiz de paz falar assim, neste momento vocês estão casados. Ele morre antes do beijo da noiva, sabe? Antes do juiz de paz falar assim, neste momento vocês estão casados. A Bianca também não é herdeira, porque quando que o casamento realmente ele vai ser declarado? Quando o juiz de paz fala assim, neste momento Paulo e Bianca estão casados. Pronto, contrato concretizado, tá? A partir deste momento eles fazem parte da instituição casamento. E aí, Bianca passa a ser herdeira de Paulo, dependendo do regime de casamento, aí, qual que é a forma de herança. Paulo passa a ser herdeiro de Bianca. Antes disso acontecer, tá? Enquanto não acontecer isso, se um dos dois vier a morrer, ninguém é herdeiro de ninguém, tá? E o estado civil deles continua solteiro, tá? Então, esse sim para nós, ele é a parte mais importante. Enquanto não existir o sim, para nós do direito civil, não ocorreu o casamento, tá? No entanto, que eu vou deixar aqui, ó. Após a declaração do juiz de paz, neste momento, vocês estão casados, após, ó, vamos deixar aqui grifado, ó.
após vocês estão casados, Bianca passa a ser herdeira de Paulo e vice-versa, tá? É que aqui a gente tá falando que o Paulo morreu, mas se eu falasse que a Bianca tivesse morrido, então automaticamente Paulo passa a ser herdeiro de Bianca, tá? Então, enquanto não existir essa frase, vocês estão casados, a gente tá naquele limbo ali, né? Se acontecer alguma coisa naquele meio do caminho, automaticamente esse casamento ele pode não ser constituído, vamos dizer assim, tá? Uma coisa que a gente também precisa... Oi? Nesse caso, por exemplo, mesmo que os dois tivessem dito sim, e o juiz ainda não tivesse decretado o casamento ainda não teria existido? Enquanto o juiz não fala estão casados, não. Mesmo que os dois tivessem dito sim. Mesmo assim. Ah, tá. Tá? No dia do meu casamento, tinha um casal na frente, né? Porque no cartório é um monte de casal. E o noivo, na hora que o juiz perguntou se era de livre e espontânea vontade, ele brincou. Eita! O juiz quase encerra por ali mesmo, entendeu? Tipo, porque não pode brincar nessa hora, não. né? Ou é ou não é, né? Não dá pra falar, né? Fazer gracinha, não dá. Isso. Não dá. Sem possibilidades. Beleza. Tá bom? Edileuza, agora que eu vi que estava com a mão levantada, é porque quando eu tô com o Word aberto, eu não vejo as mãos. Você queria perguntar alguma coisa? Ah, não, eu só ia falar o que a Lu já falou, né? Então, o mais Já? importante é a frase do juiz, né? O mais importante é a frase do juiz. Como eu fico com o Word com a tela 100% para vocês verem, eu não vejo as mãos levantadas. Então, às vezes dá uma falhada. Mas o importante mesmo é a frase do juiz. Vocês estão casados. Ali não tem... Ali a única forma de desconstituir é por meio do divórcio, tá? E enquanto essa frase não acontece, vocês ainda não estão casados. Então, automaticamente, o contrato de casamento ainda não foi celebrado, a instituição casamento ainda não existe, e dessa forma ainda não existem os direitos e deveres, né? E não existe também essas questões de herança, que na verdade essas questões de herança, elas são lá do direito sucessório, né? Aqui é só para a gente entender a importância das frases, né? A importância, na verdade, de se seguir a formalidade. O casamento, ele é um contrato extremamente formal, tá? E você não pode, de forma nenhuma, querer brincar no momento da celebração desse contrato. Não dá para fazer isso, tá? Que aí é o que a Luciana mesmo disse da brincadeira, né? De falar, não, para fazer um charminho, né? E aí o juiz pode entender, o juiz de paz pode entender esse não como um não e cancelar tudo, e aí você tem que começar tudo de novo, que dá um verdadeiro trabalho, vamos dizer assim, tá? Continuando aqui nessa história de casamento, né? Porque eu falo que quando a gente fala de casamento, a gente conta uma história, né? Então, continuando aqui nessa história de casamento, a gente tem que observar que casamento constitui um negócio jurídico. O casamento constitui um negócio jurídico, tá? Então, se ele constitui esse negócio jurídico, o que a gente precisa observar nesse sentido, né? Possui regras próprias de constituição e
princípios específicos, tá? Ou seja, quando a gente constitui um casamento, automaticamente a gente tem regras específicas desse negócio jurídico, tá? E aí essas regras específicas do negócio jurídico precisam ser observadas, né? Precisam ser levadas a sério. Então, a gente fala que esse casamento, ele sempre tem direitos e deveres a serem cumpridos. Só que esses direitos e deveres a serem cumpridos, eles são diferentes dos contratos em regra geral, né? Porque nos contratos em regra geral, a gente vai observar mais a parte obrigacional. Aqui, eu falo que às vezes a gente observa mais uma questão moral, né? Por quê? Porque quando você constitui um casamento, que a gente pensa aí nessas situações das relações criadas por meio de afeto, automaticamente, se é criado por meio de afeto, como que a gente vai falar de obrigação, né? Então, é isso que a gente precisa observar, tá? Então, esse eu acho que é o principal ponto pelo qual o casamento não está lá na teoria geral dos contratos. Então, vamos começar aqui a observar algumas regras que existe aí dentro desse negócio jurídico casamento, né? A primeira que a gente vai ter é a monogamia, tá? E essa monogamia está no artigo 1521, inciso, 6º do Código Civil. E aí vamos trazer ele para cá. Quando eu falo de monogamia, eu lembro muito, eu não sei aqui se alguém assiste, né? Mas eu lembro muito, tem um programa na TV a cabo, não me perguntem o canal, não sei qual o número do canal, que chama-se 90 Dias para Casar, né? Que não se passa no Brasil, é uma situação que acontece fora, né? E aí as pessoas, para que elas possam conseguir o green card, elas se envolvem lá com pessoas, por exemplo, que a pessoa mora nos Estados Unidos. Aí eles se conhecem via internet, se apaixonam perdidamente, e aí a pessoa vai para lá, e aí eles conseguem o visto K1 para que possa ser realizado esse casamento. E aí tem um episódio lá onde a mulher se envolve com alguém de um país que permite que onde eles não são monogâmicos. Então ele tem várias esposas, né? E aí realmente é uma confusão, porque a família dela não concorda. Ela vem dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos trabalha com a monogamia, né? Então, é aquele momento da cultura inútil que a gente fala, né? Então, o artigo 1521, ele coloca lá, não podem casar, não pode, as pessoas que já são casadas. Se você já é casado, você não pode querer casar de novo. Para você poder casar, você precisa divorciar ou separar. Não dá, tá? E mesmo separado, você precisa converter a separação em divórcio. Então, por isso que a gente fala que para você poder casar, você precisa ser solteiro ou divorciado, tá? Fora isso, você não é solteiro, divorciado ou viúvo, né? Fora isso, você não pode casar. Eu vou deixar aqui, ó, essa situação, porque tem muita gente que confunde isso. Eu até tive um cliente esses dias que me procurou nesse imbróglio, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Para a pessoa... Oi?
E se eu tenho um documento de união estável, eu posso casar? Por exemplo, eu não dei fim nessa união estável, eu achei um cara e quero casar, pode? Não. Porque se você tem o documento da união estável, tá? Uma coisa aí achei interessante a sua pergunta. Eu vou até ligar minha câmera para responder essa pergunta, porque eu gostei dela. É interessante essa pergunta, apareci, no seguinte sentido, tá? Quando você tem a união estável, vamos já deixar muito claro isso daqui. Quando você tem a união estável, tá? E essa união estável ela é constituída, como que você constitui união estável? Grosso modo, porque depois a gente vai conversar sobre ela. Quando você constitui a união estável, você pode constituir a união estável de forma particular. Então, às vezes, eu já tive pessoas que me procuraram como advogadas no seguinte sentido: olha, eu preciso colocar a minha convivente como dependente no plano de saúde. E aí, a empresa está me pedindo uma declaração de união estável. Preciso ir até o cartório para isso? Não. Você e ela fazem na casa de vocês uma declaração de que vocês vivem em união estável e o convênio vai aceitar isso, tá? Então, aí é uma declaração de união estável particular, tá? Agora, tem aquelas pessoas que eles falam assim: não, eu quero constituir a união estável através de escritura pública. Então, ele vai lá no tabelionato e faz a escritura pública da união estável, tá bom? Quando você tem esses dois tipos de situação, tá? O que você precisa fazer? Você precisa dissolver a união estável, tá? Para você poder casar com outra pessoa, que eu acho que é essa a pergunta que você me fez. Porque você pode, entre essas duas pessoas que constituíram essa união estável, converter ela em divórcio, tá? Como você pode, então, só viver em união estável. Aí tem suas vantagens e suas desvantagens. Quando as pessoas estão apenas vivendo juntas, tá? Nós não temos nenhum documento, nós estamos apenas vivendo juntos. E aí eu falo assim: não quero mais, cansei, não é isso mais o que eu quero, tá? E aí vocês deixam de viver juntos. Quando eu falo vivendo juntos, gente, não é sobre o mesmo teto, tá? Não tem essa obrigatoriedade. Vocês deixam de viver juntos, Edi, aí eu concordo com você. Aí a pessoa pode simplesmente deixar do viver junto e casar com outra pessoa. Agora, quando você tem essas declarações de união estável, tá? Você precisa dissolver essa união estável para constituir esse casamento. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o casamento, a gente faz os proclames do casamento. E nos proclames do casamento, vamos pensar lá, que a gente tem a sogra que fala assim: ah, mas como que ele vai casar se ele tem uma união estável com a minha filha? E aí ela pode pedir essa anulação. Então depende de como que essa união estável foi constituída, tá? Se você tiver algum tipo de declaração de união estável, dissolve a união estável e aí constitui novas núpcias com quem você quiser, né? Agora, se vocês simplesmente vivem juntos, não tem ali nenhum tipo de declaração referente a isso, é uma situação mais fácil, né? Mas eu já presenciei casos aonde realmente não se tinha nenhuma declaração, tá? Aí a pessoa, olha, não quero mais, não dá mais certo, cada um para o seu lado. E aí, quando a outra pessoa foi querer casar com uma terceira, aquela pessoa que vivia em união estável entrou com reconhecimento da união estável para poder pedir partilha de bens. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ficou claro, Edi? Ficou, obrigada. Deusa? Ficou, obrigada. Ah, de nada, eu não estava ouvindo. Tá bom, de nada. Ah, não, tudo bem. Pro, Oi, na Lu. rabeira dessa pergunta, você falou que se tiver qualquer declaração, mas, por exemplo, essa declaração que eles fizeram de próprio punho e entregaram na assistência médica, por exemplo. Uhum. Essa daí, como que vai ser rastreado isso nos proclames? Porque não está registrado em lugar nenhum. Os proclames, Lu, alguém pode ir lá
Vou usar uma palavra grosseira só para entender, dedurar tá? a bagaça. Mas alguém pode ir lá reclamar. Tá, entendeu? só que assim, por exemplo, se eu e você, a gente tem uma união estável que a gente fez uma declaração lá só pro negócio, lá pra assistência médica. Uhum. E aí eu vou querer casar com outra pessoa, a gente não tá mais junto, eu vou querer casar com outra pessoa. Ok. Aí vai rolar lá os proclames e tal. E ninguém se manifestou, o casamento foi realizado. Depois você pode entrar em algum lugar e falar, não, mas ela tinha união estável comigo, aqui a declaração. E aí? Aí anula Posso fazer tudo? isso. Posso alegar que a gente tinha uma união estável e você casou durante a união estável, tá? E aí, nesse caso, pode-se correr o risco, na jurisprudência atual, da bigamia, que é crime. Mas aí, no caso, então, para desfazer essa união estável que a gente fez só para o convênio, a gente pode fazer uma carta de próprio punho também, ou isso tem que ser judicializado? Pode fazer uma carta de próprio punho, né? Eu sempre recomendo assim, vai fazer união estável, faz a escritura pública, né? Para facilitar a dissolução. É um pensamento muito cético, né? Mas é um pensamento de quem advoga. É do direito. Não fome, gente, dá uma agonia nisso. Mas é um pensamento de quem faz a aplicação da lei, né? Quer constituir união estável? Faz a escritura pública, tá? Eu acho que é a melhor coisa a se fazer. Por quê? Porque quando você casa, e aí eu já disse isso para várias pessoas que vêm me procurar. Quando você casa, quando você resolve que você vai casar, antes de casar, procura um advogado. A primeira coisa que você tem que fazer na vida. Vou casar, procura um advogado. Quando você faz essa procura de advogado, para a gente explicar para você primeiro quais são os regimes de casamento e o que você pode e o que não pode no casamento, né? Tá, eu vou constituir uma união estável. Faz por escritura pública. Por quê? Porque para a gente depois dissolver essa união estável é muito mais fácil, né? Eu tenho a prova da existência da união estável e eu simplesmente quero dissolver essa união estável. Agora, quando eu não tenho essa prova, né? Eu tenho que provar que existiu uma união estável. Como que eu vou provar a existência de uma união estável? Hoje em dia as redes sociais nos ajudam muito. Mas eu tenho que correr atrás de um monte de coisa. Então, assim, quer fazer? Faz direito. Já faz lá a escritura da união estável, constitui a união estável, e quando não quiser mais a união estável, a gente tem uma forma mais fácil de dissolver a união estável. Por exemplo, eu estou com um caso no escritório agora, que ele é bem peculiar, na verdade, né? Pelo seguinte, uma união estável. Olha que interessante. É uma união estável entre uma francesa e um descendente indígena. Uma francesa do olho azul, assim, azul, e um descendente indígena. Eles têm 2 filhos, que particularmente ficou uma mistura incrível, essas 2 crianças. Eles têm 2 filhos. Então, eu achei muito interessante o dia que ela foi no escritório, porque eles têm os traços do pai, né, mas com o idioma da mãe. Então, ficou bem bacana isso. E eles viviam em união estável, e eu não tenho nenhum documento que comprove a existência dessa união estável. E aí, agora, eles não vão mais viver juntos. Então, se a gente for fazer uma análise crítica disso, eu não tenho que dissolver a união estável, porque, na verdade, eles não têm nenhum documento que constituiu a união estável e eles não têm também nenhum bem a partilhar. Não compraram nada juntos, né? Vivem de aluguel, não compraram nada juntos. Então, assim, eu não vou precisar mexer na dissolução da união estável, eu vou precisar mexer apenas nas questões das crianças, né? Então, determinar a guarda, determinar as visitas, determinar os alimentos. Mas como tudo isso está sendo feito de comum acordo, eles conversaram, chegaram num denominador comum e a gente vai trabalhar nesse denominador comum. Eu vou fazer dissolução de união estável. Eu vou informar o juiz que viviam em união estável e que agora não vão viver mais em união estável, para que eu tenha uma sentença determinando isso
E se amanhã um dos dois quiser casar, ninguém vai poder falar nada, porque já dissolveu a união estável. Você faz a ação de reconhecimento e dissolução. E dissolução de união estável, né? Separado sempre. Gente, vamos deixar isso muito claro aqui, pelo amor de Deus, não cometam esse erro. E se cometer esse erro, não fala que foi meu aluno, tá? Vamos deixar muito claro aqui. A gente vai ter que fazer, nesse exemplo que eu tô dando, a ação de dissolução, de reconhecimento e dissolução de união estável, ação 1. Ação 2, regulamentação de guarda e de visita. Ação 3, ação de alimentos. Tá? No meu caso, como eles estão de comum acordo, eu vou mandar, é uma jurisdição voluntária, eu vou mandar para o juiz apenas homologar. Mas se no meio do caminho tiver uma briga, são procedimentos diferentes, automaticamente são processos diferentes, tá? Então, por favor, guardem isso para a vida de vocês, porque eu já vi cada aberração que é de chorar, tá? Eliane, você tinha levantado a mão. Oi, professora. É só uma dúvida a respeito se o cara some ou a mulher some. É o mesmo procedimento, assim, para divórcio? É citação por edital? Como é que funciona? É o mesmo procedimento, tá? A gente manda fazer a citação, se a gente não sabe onde está a pessoa, a gente manda citar por edital, com uma pequena diferença no caso do processo do divórcio, tá? O juiz, a jurisprudência já entende, mas isso veio com a modificação do Código do Código de Processo Civil de 2015 e com a lei do divórcio, quer dizer, vamos corrigir as datas aí para ficar cronologicamente melhor. Em 97 surge a lei do divórcio, tá? Depois que a gente for falar de divórcio, eu vou explicar melhor que a gente não tem mais a necessidade da separação para conversão em divórcio, a gente pode divorciar automaticamente. Então, grosso modo, é assim: você pode casar hoje e divorciar amanhã, tá? Então, no caso do processo de divórcio, nessa situação que a pessoa some, porque a gente pode fazer o divórcio extrajudicial em cartório, nessa situação que a pessoa some, o que a gente faz? A gente manda citar, não consegue, a gente faz por edital. Mas com a legislação do divórcio e a jurisprudência, ela entende o seguinte, que quando um entra com um divórcio, não tem o que se discutir, porque eu não tenho como permanecer casado se um quer divorciar. Então, tem muitos juízes que tem que fazer a citação, eles entendem essa necessidade da citação para não gerar uma nulidade, né? Mas sendo feita, por exemplo, citação por edital ou citação por hora certa, sendo feita a citação dando prazo para contestação e nada acontecendo, eles decretam o divórcio, tá? Eu já tive sentenças, por exemplo, em divórcio litigioso, que aí a mulher ficou daquela assim, eu não vou comparecer em audiência para assinar, porque eu me recuso a divorciar, né? A gente tinha muito disso no passado. No divórcio litigioso, que a pessoa falava assim, eu não vou comparecer, não vou assinar, então não vou separar. E aí aquilo se arrastava por muito tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a jurisprudência já diz assim, se um entrou com o divórcio e o outro está atrapalhando a assinatura, o próprio juiz já decreta o divórcio. Talvez demore um pouco a partilha de bens, mas o divórcio já vai ser decretado. Tudo bem? Tá ótimo, então. Esclarecido, obrigada. Então tá bom, nada. Vamos continuar então aqui nessa questão da monogamia, tá? Então, para poder casar, só para deixar aqui, a pessoa precisa ser solteira, divorciada ou viúva, tanto faz, né? Vamos colocar aqui, ó. Esqueci do ou. Então, a pessoa tem que ser solteira, divorciada ou divorciado. Olha só que situação interessante da gente pensar, tá? Eu tô com um caso de uma separação judicial que aconteceu em 1998, se não me falha a memória, tá? Ela acontece antes da modificação do Código Civil de 2002. Dessa forma, naquela época, o que acontecia? As pessoas primeiro se separavam judicialmente para depois converter a separação em divórcio, tá? Então, o Código Civil de 16, ele falava assim, olha,
Para você poder separar, você tem que ficar 1 ano casado. Aí você separa judicialmente. Aí você tem que ficar 2 anos separados para poder converter em divórcio. Por que o Código de 16 pensava assim? O Código de 16 pensava na possibilidade de uma chance, entendeu? Porque quando você divorcia, para você poder voltar a ter uma vida conjugal com essa pessoa, você tem que casar de novo. Então, o que o Código de 16 pensava? O que o legislador lá de 16 pensava? Pois bem, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você fica 1 ano casado, para você ter certeza que realmente não vai dar certo. Depois que você ficou esse 1 ano casado, aí você pede a separação. Aí você fica 2 anos separado, sem poder casar com outra pessoa, para ter certeza que você quer ficar separado. Aí depois a gente converte isso em divórcio, né? Aí, graças a Deus, a gente tem uma modificação do Código Civil em 2002, dizendo para com isso, faz o divórcio direto, porque se já mandou separar é porque não tem realmente uma possibilidade de viverem juntos, né? E aí vem a lei do divórcio também, em 97, e fala assim, para também com isso, divorcia logo essas pessoas e acabou o problema, tá? Então, é interessante esse pensamento de legislador de 16, 97 e 2002, né? Que é quando entra aí a figura do divórcio, tá? Eu vou colocar aqui em cima, só para ter um raciocínio lógico aqui, para não se perder. O 1521, ele fala de impedimento e nulidade, tá? Então, só para não se perder aqui. Impedimento e nulidade. Então, não pode casar pessoas casadas. As pessoas já casadas, elas são impedidas de casar, porque se elas se casarem com 2 pessoas, vira bigamia, e bigamia é crime, tá? E se você casar com outra pessoa, a segunda núpcias constituída, elas são consideradas nulas, tá? Então, ela tem o impedimento e, além disso, ela tem a nulidade dessa realização. E o Código Penal tipifica a bigamia, tá? Ainda temos a questão da bigamia. No entanto, que quando foi se discutir lá atrás, não tão atrás assim, acho que foi ano passado, se não me falha a memória, né? Quando foi se discutir a situação lá atrás, quando foi se discutir me fugiu a palavra agora. Quando foi se discutir essas situações no Código Penal, do adultério, lá em 2002. Quando foi se discutir o adultério, se discutiu-se a bigamia, né? E, além disso, recentemente, agora eu lembrei a palavra, recentemente subiu lá para discutir a questão do trissal, se a gente ia poder constituir o trissal, né? E aí, uma das justificativas para não constituir o trissal justamente foi a questão da monogamia. Como que eu vou constituir o trissal se eu tenho um código que fala de monogamia, né? Então, quando se foi discutir o trissal, uma das discussões que surgiu foi justamente essa. Olha, nós temos a figura da monogamia no nosso código. Como que a gente vai discutir a figura a existência de um trissal, né? Existem pessoas que vivem no trissal. Para quem não sabe o que é trissal, é uma relação A3, tá? E aí, o que tentou se fazer? Reconhecer as pessoas que as pessoas que vivem nessa situação poderem casar. Então, a gente teria um casamento de 3 pessoas. E aí, o que se discutiu foi, se a gente é monogâmico, como que a gente vai ter um casamento de 3 pessoas? Dessa forma, a gente tem que tirar a tipificação da bigamia. E aí, não conseguiu-se, né? Isso não passou, vamos dizer assim. Mas existem pessoas que vivem lá na relação de trissal, são felizes nessa relação
E é isso o que importa, na verdade, né? De que eles são lá contentes e felizes na relação deles. Outra situação que a gente precisa aqui observar, que eu acho isso um pouco bizarro, é a liberdade de escolha, né? E aí, quando a gente fala de liberdade de escolha, é a liberdade de escolha da escolha do cônjuge, né? A gente é livre para fazer essa escolha. E aí, a gente fala que parece bizarro, mas a gente ainda tem famílias onde que a família escolhe o cônjuge, né? Isso ainda existe. Para nós aqui do Sudeste, isso é um pouco mais absurdo, né? Mas nas regiões Norte e Nordeste, pesquisas mostram que isso ainda acontece por lá, tá? Dessa situação da família escolher o cônjuge, justamente porque às vezes aquela criança ela já nasce prometida para casar com fulano, ou às vezes os familiares eles determinam isso por questões financeiras, tá? Então isso ainda existe. Não estou querendo dizer que no Sudeste não existe, não estou dizendo isso não, tá? Porque aqui a gente também tem isso. É que pesquisas mostram que isso acontece mais na região Norte e na região Nordeste, tá? Mas não quer dizer que não exista em outras regiões do país. Existe no país inteiro, tá? É que a gente tem índices maiores em alguns lugares, tá? Então vamos já deixar isso muito claro. Que você é livre para escolher com quem você quer casar. Não tem que ter interferência de ninguém, né? Para fazer essa escolha. Se você vai escolher certo ou se você vai escolher errado, eu não sei. Mas você é livre para fazer essa escolha de quem você vai querer aí do seu lado para o resto da sua vida, ou que não seja para o resto da sua vida, como diz o poeta, que sejam felizes enquanto dure, né? Então, o 1513, ele fala o seguinte, ó, salvo os impedimentos matrimoniais, a livre escolha da pessoa do outro cônjuge, né? Tem pessoas que você não pode casar com elas. Por exemplo, posso casar com o meu sogro? Não pode. A legislação não autoriza casamento de ex-nora com o sogro. Por quê? Porque é aquilo que a gente brinca, né? Uma vez sogra, sempre sogra. Uma vez sogro, sempre sogro. Então, não pode existir esse casamento, né? São os impedimentos matrimoniais, tá? Retirando esses impedimentos matrimoniais, que são vários, a gente vai ver quais são. Retirando esses impedimentos matrimoniais, a pessoa escolhe com quem ela quer casar, né? Não adianta a gente querer determinar, olha, você só pode casar com fulano, você só pode casar com ciclano, né? A pessoa, ela é livre para fazer essa escolha aí do casamento, tá? A pessoa, ela tem total liberdade para que isso aconteça, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa aí observar. E, além disso, letra C, vamos colocar aqui. Parece que quando a gente fala assim, a liberdade de escolha, gente, tem gente de verdade que ainda os familiares que fazem essa escolha. Parece meio absurdo, meio antiquado, mas tem. Comunhão plena da vida. E aqui é o calcanhar de Aquiles, né? Aqui é um problema. Artigo 1511 do Código Civil. Artigo 1511 do Código Civil fala assim: o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres do cônjuge.
Dentro da relação conjugal, dentro da relação casamento, marido e mulher não, né? Marido e esposa têm o mesmo nível de igualdade, tá? A gente não vive mais numa sociedade de pátrio poder. A gente vive agora num poder familiar. Então, dessa forma, os cônjuges, eles são iguais nessa relação. Então, vamos até colocar aqui embaixo, ó. Eles são iguais. O que esse artigo 1511, ele quer trazer? A igualdade entre cônjuges, tá? A gente não vive mais, eu vou até colocar aqui, ó, existência do poder familiar. Não existe mais, gente, o pátrio poder, tá? O pátrio poder era onde o homem que mandava em tudo, né? Então, era aquela figura, aquela família onde o homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa e o homem dá as ordens dentro de casa, né? Isso não existe mais, tá? Que era o pátrio poder, que a gente vinha lá da figura do patriarcado. Hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, o que a gente tem é um poder familiar, ou seja, marido e esposa, esposo e esposa, eles vivem no mesmo pé de igualdade, tá? Ambos mandam, ambos decidem, ambos escolhem. A gente não tem mais aquela figura da submissão feminina dentro da relação de casamento. Professora, mas isso ainda acontece, aí já é um aspecto mais filosófico, realmente isso ainda acontece, não vamos dizer que não, ainda temos muito o que brigar aí por uma questão de igualdade, né? Mas, na regra geral, esse poder familiar, ele morre, né? E aí, ele morre ali, mais ou menos no começo, ele morre de uma forma, faz pouco tempo que ele morreu, viu? Não faz muito tempo que ele morreu, não. Ele morre ali quando a gente começa uma modificação de código de 1916. Quando a gente vai transferir do código de 16 para 2002, o código de 2002 ele já vem com a figura do poder familiar, com essa igualdade entre os cônjuges, né? E a importância dessa igualdade, a importância dos cônjuges decidirem juntos o que vai ser feito dessa relação conjugal. Alguma dúvida aqui? Alguma discussão para ser feita? Eu acho que não, né? Então tá bom. Então vamos lá para os preços. Oi. No caso de casamento, por exemplo, entre pessoas com Down, como que funciona? Porque, assim, eu sei que os pais têm que assinar, né, por eles, porque eles são incapazes, certo? E como que é a vida? Eles vão viver sozinhos? Como que funciona isso? Tá, vamos lá. A gente tem a criação do Estatuto do Deficiente, tá? E aí, esse Estatuto do Deficiente, ele vem e fala o seguinte, olha, as pessoas com síndrome de Down, elas são consideradas 100% incapazes ou não, tá? Então, esse Estatuto do Deficiente, ele vem justamente para fazer as discussões sobre as pessoas que têm aí problemas dessa incapacidade, tá? Tudo vai depender, na verdade, do grau da incapacidade, tá? É claro que quem tem síndrome de Down, os autistas, por exemplo, mesmo num grau pequeno, tá? Eles ainda são considerados relativamente incapazes. Antigamente, antes do Estatuto do Deficiente, eles eram considerados absolutamente incapazes. Então, quem tinha Down, quem era autista, quem tinha qualquer outro problema nesse sentido, ele era considerado absolutamente incapaz.
Com o Estatuto do Deficiente, isso sai do artigo 3º do Código Civil, entra no artigo 4º do Código Civil, e aí essas pessoas elas passam a ser, então, relativamente incapazes. Só é absolutamente incapaz os menores de 16 anos. Então, quem possui síndrome de Down, ele é considerado relativamente incapaz. Ele pode casar? Pode. Não tem problema nenhum dele casar, né? Só que o ato do casamento, né? Ele vai ter que ser acompanhado lá dos responsáveis legais por essa pessoa. Aí vai depender do grau da síndrome de Down. Se é um grau leve, aí tudo vai depender de perícias também que são realizadas. Se é um grau leve, esse Down que ele possui, o casamento é realizado normalmente, é claro que junto aí com os seus representantes legais, e eles têm uma vida normal, né? Porque a pessoa que tem síndrome de Down, ele pode casar, ele pode votar, ele pode ser testemunha. Talvez ele não pode, na verdade, ele não pode celebrar negócio jurídico. Então, por exemplo, para ele casar, ele precisa ter lá o acompanhamento do seu responsável. Para ele comprar uma casa, ele precisa ter a assistência do seu responsável, né? Então, para a celebração de negócios jurídicos, que o casamento é um negócio jurídico, ele precisa, então, da assistência do seu responsável, que é o que determina o artigo 4º. Mas a vida conjugal depois, ela não necessariamente precisa de assistência, né? Eu já vi casos de pessoas com síndrome de Down leve que vivem sozinhos e não tem nenhum tipo de problema, né? Agora, uma síndrome de Down mais avançada, talvez a pessoa não consiga realizar atos sozinho. Então, aí fica complicado. Aí, normalmente, essas pessoas elas acabam se casando, mas vivem dentro da casa dos pais, né? Então, tudo vai depender do grau da síndrome de Down. Mas casar, eles podem. Respondido, Lu? Oi. Oi? Nesse aspecto, sim, foi respondido. Agora, quando eles têm filhos, por exemplo, eles podem ficar com... Eles têm a guarda natural da criança, mas eles podem cuidar dessa criança sozinhos, mesmo que eles tenham um grau leve de... Mesmo que eles tenham um grau leve, eles podem, tá? Só que a gente não pode esquecer do seguinte, que eles são assistidos. Então. Tá? E a então, criança é absolutamente incapaz. Eles são relativamente incapazes. Mas a criança que eles tiveram, não, é totalmente absolutamente incapaz, ok. Mas as pessoas que são portadoras dessa síndrome, eles são relativamente incapazes. Então, se eles tiverem um filho desse fruto desse casamento, tiverem esse filho, tá? Eles vão ter aí um apoio familiar. E aí a gente entra naquela concepção de família lá atrás. Eles vão ter um apoio familiar, mas não tem nada na lei que impeça, né? O que existe, assim, são estudos na área médica, até que ponto essa prole não vai ter algum problema de saúde. Mas não tem nada na lei que fala, olha, eles não podem ter filhos, e se eles tiverem filhos, os filhos têm de ser cuidados pelos avós. Não tem nada na lei que determina isso. Tá? A guarda é deles, eles cuidam dessa criança, e aí, é claro, com apoio familiar, com apoio psicológico, óbvio, né? Mas esse apoio é determinado em lei. Então, na verdade, o apoio psicológico, ele vem dependendo do grau da situação, né? E o apoio familiar, ele parte daquela questão da Constituição Federal. Porque eles são assistidos, né? Então, eles não podem
viver sozinhos. Quando eu falo viver sozinhos, eu tomo muito cuidado com essa expressão, porque as pessoas falam assim, então quer dizer que eles não vão poder ter a casa deles? Eles podem ter a casa deles. Muitos com síndrome de Down trabalham, né? Não tem problema nenhum nesse sentido. Só que eles vão ser assistidos, eles sempre vão ser assistidos. Então, por exemplo, se a pessoa que tem síndrome de Down, ela vai trabalhar, quem vai assinar o contrato de trabalho dele é aquele que assiste ele. Tá? É ele que vai ser responsável por esse contrato. Nada. Pois bem, então a gente tem essa comunhão aí plena da vida, tá? Como é um negócio jurídico, como a gente já começou ali em cima falando que é um negócio jurídico, automaticamente a gente vai ter que falar de pressupostos para que esse casamento possa vir a acontecer. Nesses pressupostos, né, já que é um negócio jurídico, o negócio jurídico possui pressupostos, e nesses pressupostos, quais são, então, os pressupostos que a gente tem? A igualdade entre cônjuges, aí eu já vou colocar aqui, ó, tanto numa situação homo ou hétero, para nós não interessa, tá? Mas tem essa igualdade entre cônjuges. A gente precisa, então, da manifestação de consentimento, celebração realizada por pessoa competente, Aí, nesse caso aqui, é o juiz de paz, que representa o Estado. Não vão falar por aí que é juiz de direito, tá? Ele é juiz de paz. E aí, vamos já determinar aqui quem é esse juiz de paz, né? Vamos colocar aqui, ó. Juiz de paz. O que a gente precisa entender do juiz de paz? É nomeado pelo juiz de direito, do foro competente. Então, aqui eu vou usar como exemplo São Caetano, porque aqui eu conheço melhor, tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem um juiz de direito do foro de São Caetano, que faz a nomeação desse juiz de paz. Então, aqui acho que a gente tem vários juízes de paz por aqui. Tem um mais famoso, né? Que ele tem palavras, a gente fala que ele tem palavras mais bonitas. Mas ele é nomeado, então, por esse juiz de direito do foro de São Caetano, tá? Que é o foro competente. Então, por exemplo, Santo André também é um foro, São Bernardo é um foro. E aí o juiz de direito daquele foro nomeia esse juiz de paz, tá? Aí vou continuar aqui, ó. Dentro do juiz de paz, casamento realizado por outra pessoa é inexistente. Aí eu vou contar uma situação que aconteceu comigo nessa figura aqui desse juiz de paz, né? Porque eu falo que casa de ferreiro e espeta de pau, né? O que aconteceu? Um familiar X me procurou, falou assim: nossa, você é professora, advogada, né? Eu vejo que você fala tão bem, que você articula bem. Eu quero que você faça meu casamento. Eu não sou juiz de paz, né?
Eu não tenho esse poder do Estado de fazer o casamento. Aí, quando eu fui explicar isso, deu a impressão de que eu não queria fazer. Aí, porque família, vocês sabem que é uma coisa complicada, né? Deu a impressão de que eu não queria fazer. Não é que eu não quero fazer, é que eu não sou juiz de paz. Se eu não sou juiz de paz e celebro esse casamento é nulo, né? Para você poder ser juiz de paz, você passa lá por todo um treinamento para ser juiz de paz, e aí você é nomeado pelo juiz de direito do foro competente. Então, toma muito cuidado com isso. Uma coisa é juiz de paz, tá? O juiz de paz, ele tem esse poder emanado do Estado, tá? Para que possa ser celebrado o casamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é o celebrante, tá? Que agora é moda, e aí muitas pessoas estão confundindo as coisas, tá? O juiz de paz, tem um poder emanado do Estado para celebrar o casamento e transformar esse negócio jurídico em algo válido, tá? Outra coisa é o celebrante, que vai lá e faz a celebração, tá? Então, tomem cuidado com isso. Às vezes a gente vai em uma celebração de casamento e aí naquela celebração de casamento, o que os noivos fizeram? Eles trouxeram o juiz de paz do cartório, o cartório cobra caro pra caramba para fazer isso, mas eles trouxeram o juiz de paz do cartório para aquele ambiente onde está sendo feito o casamento. Então aí eu concordo plenamente que ali vai ser celebrado o casamento, tá? Porque o casamento civil não necessariamente ele precisa acontecer dentro do cartório. No entanto, que a gente tem o religioso com efeito civil, que é o que a gente vai ver na próxima semana, e a gente tem essa figura de que você leva o cartório para outro lugar. Então, às vezes, você leva o cartório, por exemplo, eu vou celebrar o casamento num buffet. Você leva o cartório, o juiz de paz até lá. E aí ele leva toda a documentação do cartório, que você iria assinar no cartório, você assina na igreja ou você assina no buffet, não tem problema, tá? Isso é um casamento civil. Outra coisa é você casar de manhã no cartório, por exemplo, e aí à noite você faz uma celebração com o celebrante, tá? O celebrante não é juiz de paz, gente, toma cuidado com isso, tá bom? Porque juiz de paz é aquele que recebe esse poder do juiz de direito, tá? Então, ele recebe isso do juiz de direito, para que ele possa ser juiz de paz, tá? E tem muitas pessoas que confundem isso. Eu, por exemplo, entrei nessa confusão, e aí a pessoa deu a entender, a pessoa achou que eu não queria fazer. Não é que eu não quero fazer, é que eu não posso fazer, né? Eu posso ser... Se você acha que eu falo de uma... Eu acho que eu não tenho a menor vocação para isso. Mas se você acha que eu falo de uma forma bonita, eu posso ser celebrante, eu posso ir lá na hora e falar alguma coisa. Mas eu não posso fazer o casamento porque eu não sou juiz de paz, tá? Ficou claro isso? Edileuza, você... Para a pessoa que você falou, ficou claro? Ficou bravinha, mas ficou claro. Ficou bravinha, ficou bem, sabe? Sabe quando a pessoa te olha com aquela cara de nojinho, do tipo assim, não tá afim, né? Mas agora me tudo fala bem. Uma coisa, tipo, se não existisse juiz de paz, quem teria que fazer isso seria o juiz de direito. Seria o juiz de direito que faria isso. Na evolução da sociedade, quem fazia eram os anciões, né? E aí isso foi anciões, depois a gente parte para a questão do direito canônico, que aí quem faz é o pessoal da própria igreja. Peraí, Lucas, não... Tá pronto. Quem faz é o pessoal da própria igreja, e aí depois a gente vai evoluindo e chega no juiz de paz. Lugares que não tem juiz de paz, eu não conheço nenhum lugar, tá? Mas lugares que não tem juiz de paz, quem teria de fazer isso seria o juiz de direito, vamos dizer assim. Mas o que eu quero é que fique muito clara essa diferença, tá? Juiz de paz não prolata a sentença. E juiz de direito não... Juiz de direito pode fazer casamento? Pode, porque ele pode ser juiz de paz também, não tem problema nenhum, né? O juiz de direito pode ser juiz de paz? Pode.
Mas o juiz de paz não é juiz de direito porque ele não prestou o concurso da magistratura. É essa diferença que eu quero que fique clara, né? Que às vezes, para a sociedade em geral, isso não é muito claro, tá? Tudo bem aqui? Sim. Edileuza? Beleza. Beleza. Elisângela? Só para vocês falarem que tá tudo bem. Só para me ouvir a voz. Acho que tá tudo bem. Acho que sim, tá tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Então, já que está tudo bem para todos, bom almoço de domingo para vocês. Bom descanso. Bom feriado, que segunda-feira é feriado. Bom feriado. E a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Professora. Beijos a todos.